11, versículos 28, 29 e 30. Mateus 11, versículos 28, 29 e 30, para nós darmos início à aula de hoje. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 28, 29 e 30, palavras do próprio Jesus, em que ele chama para si aqueles que estão cansados, oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados. Jesus está traçando ali o papel da igreja, aquilo que viria a ser a função da igreja dali para frente, que era justamente de receber essas pessoas que chegam oprimidas, cansadas, afadigadas. Nós acabamos aí de passar pelo mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, mês de combate à depressão, mês de combate ao suicídio, e são pessoas que chegam sobrecarregadas, com muitos fardos, com muitos traumas, chegam sobrecarregadas de todo tipo de acontecimentos ruins que traumatizaram sua infância, adolescência e juventude, mas que a igreja tem a obrigação de recebê-las, e recebê-las bem, tratá-las como esse hospital que a igreja precisa ser, amando do próprio Jesus, e a partir daí criar um cenário de reestruturação, de restauração para essas pessoas. Quando nós perdemos essa visão de hospital, de hospedaria, quando a gente perde essa visão de que a igreja, dessa eclésia, ela foi chamada por Cristo justamente para amparar essas pessoas que não têm amparo em outros lugares, a igreja ela parte para um extremo oposto, que é justamente o papel de tribunal, onde ela começa a machucar pessoas ao invés de tratá-las. Nós precisamos ter cuidado com isso. Existe uma cultura em nossos dias muito forte, em que as pessoas acreditam que elas estão fazendo a vontade de Deus, e que a boa mensagem, a mensagem profética, por assim dizer, é aquela em que o pregador ele bate na igreja do começo ao fim da mensagem, que ele passa 1 hora batendo nos irmãos e mandando todo mundo para o inferno e ofendendo seus ouvintes. E muita gente aprendeu a valorizar esse tipo de mensagem. A igreja, do modo geral, em sua maioria, ela aprendeu a valorizar essa mensagem, e ela sai da igreja dizendo: não, ali é homem de Deus, ali prega a verdade, ali sim é profeta, não tem medo de nada. A gente precisa separar isso. A ofensa não tem a ver com princípios cristãos, né? Ofender a igreja não é pregar a verdade. Pregar a verdade é você pregar a Bíblia, pura e simplesmente a Bíblia. As nossas ofensas pessoais, os nossos posicionamentos pessoais não nos tornam bons pregadores, não nos tornam pregadores da verdade, né? Agora coloquemos-nos nessa posição de marido, de esposo, de noivo, namorado, enfim, você que é homem e está assistindo, e você que é mulher e está assistindo agora, e pense como o seu cônjuge, como o seu companheiro reagiria se ele visse alguém começando a te ofender, se ele visse alguém te agredindo, se ele visse alguém partindo para cima de você. É um instinto natural do gênero masculino a gente partir em defesa da nossa companheira. Agora, a gente não agride uma mulher comprometida, uma mulher casada, não agride, na verdade não deve agredir mulher nenhuma, mas eu estou pondo nesse patamar porque a igreja é comparada com a noiva de Cristo. A gente não agride essa mulher porque a gente entende que o marido dela, ele vai defendê-la, ele vai comprar a briga, mas a gente agride a noiva de Cristo, Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, que é onipotente, e a gente acredita que eu posso agredir aquela que ele ama, e que isso vai ficar por isso mesmo, não vai dar nada, que ele vai gostar da ideia de eu ter passado 1 hora no púlpito ofendendo a igreja, ao invés de pregar a palavra. Então a gente observa o quanto a visão está deturpada. Se o homem natural, ele sai em defesa da sua esposa, ele sai em defesa da sua noiva, da sua namorada, ele não deixa ela ser agredida, por que imaginarmos que Cristo vai assistir a igreja dele sendo agredida por um pregador irresponsável que acredita ser profeta, e que Cristo vai olhar isso e achar bonito?
que ele vai olhar um pregador assumir a tribuna e passar 1 hora agredindo a igreja e Jesus vai achar isso super interessante. Não, ele não vai. Deus não tem interesse em pregadores agressores que sobem no altar para ofender a igreja em nome de uma religiosidade que é confundida com doutrina, ainda que muitas vezes a igreja admira e se torna fã desse tipo de pregador. Diz, não, ali é um verdadeiro profeta, porque ele fala tudo, ele isso, aquilo, outro. Não, a verdadeira palavra, ela não é ofensiva, a palavra ela não tem a função de ofender, ela tem a função de libertar. E a libertação, ela vem pela conscientização do pecado. E essa conscientização do pecado, ela não parte da premissa da ofensa. Ela não parte da premissa do final, de eu mandar todo mundo para o inferno. Não, ela parte da premissa, ela justamente parte da premissa, do princípio, de que Cristo morreu por nós, que Cristo nos ama, e que por isso eu preciso valorizar o sacrifício que Jesus fez por mim. A igreja ela passa mais tempo mandando pessoas para o inferno do que para o céu. Tem muita gente que ela nunca profetizou na vida de ninguém, de chegar para essa pessoa e dizer, olha, você vai para o céu. Mas diariamente ela olha para pessoas e diz, se você não mudar, você vai para o inferno. Olha, você vai para o inferno, você está no caminho do inferno. E a gente começa a se perguntar se a pessoa trabalha para Deus ou para o diabo. Porque se as palavras que saem da minha boca, elas têm poder, se eu sou um servo de Deus e a palavra que sai dos meus lábios, elas geram vida ou gera morte, porque são palavras que saem da boca de alguém que tem compromisso com Deus, e eu estou constantemente profetizando derrota, profetizando o inferno na vida de pessoas, queridos. O Senhor pode transformar o maior assassino de crentes em o maior apóstolo da Bíblia. Ele fez isso. Paulo era aquele que o próprio Ananias, quando o Senhor ele vai na casa de Ananias, ele diz, olha, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas e ora por Saulo. Ananias disse, não, Senhor, esse homem, ele tem matado cristãos por todos os lugares, ele está aqui para matar a gente. O que Ananias está dizendo? Ele está dizendo, Jesus, ele não merece. É como se Ananias dissesse, olha Jesus, o Senhor não conhece ele direito, mas deixa eu te explicar. Esse homem é mau, esse homem é ruim, ele não merece nada, ele não merece compaixão, ele não merece salvação. E aí Jesus diz, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias só via tudo que Paulo tinha feito. Jesus está dizendo, eu já o escolhi, ele vai sofrer muito por meu nome, vai pregar em todas as nações. Observe que o Senhor ele olha com um olhar de futuro, mas Ananias representando a igreja ali, ela só olhava para o presente. E é interessante que mesmo depois de Paulo se converter, de Paulo se batizar, de Paulo se arrepender e até começar a pregar, a igreja não aceitava Paulo. Paulo ele tem que sair de Damasco porque a igreja não aceitava. Paulo ele vai para Jerusalém, a igreja não aceita. Ele vai para Tarso sobre a promessa de que logo em breve ele seria buscado para o seio da igreja. E ele passa 8 anos esquecido em Tarso porque ninguém queria credibilizar Paulo, mesmo depois que ele tinha se arrependido, porque os irmãos guardavam a mágoa das muitas mortes e dizia, Paulo não merece. E aí um dia um homem chamado Barnabé, na verdade o nome dele era João, os discípulos, era José, os discípulos o chamavam assim. Barnabé significa filho do Espírito Santo, ou filho da consolação, filho do Consolador. E Barnabé é transferido para a igreja de Antioquia. E antes de ir para Antioquia, ele passa em Tarso e pega Saulo, e dá a Saulo uma oportunidade de entrar para o seio da igreja. Ele pega Saulo e dá a Saulo a oportunidade de pregar. Ele leva Saulo para Antioquia e coloca Saulo entre os obreiros da igreja. Aquilo que Barnabé estava fazendo 8 anos depois da conversão de Paulo, na verdade, Barnabé estava plantando tudo que viria a acontecer. E aquele assassino de crentes se transformou no maior apóstolo, o homem que mais sofreu por amor ao evangelho dentre os apóstolos da Bíblia. Então, queridos, nunca determine que alguém vai para o inferno pelo que ela está fazendo hoje. Deus tem poder de transformar essa pessoa, e é o seu papel como igreja justamente começar a profetizar, dizendo, Deus vai mudar a tua história, você ainda vai entrar no céu. Deus vai mudar a tua história, você ainda vai entrar no céu. Deus vai mudar a tua história, você ainda vai estar lá no púlpito pregando, você ainda vai estar pastoreando, você ainda vai viajar falando de Jesus. Vamos começar a profetizar bênção. A palavra diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Jesus faz um convite a cansados,
e oprimidos, mas a gente está esperando que a igreja seja cheia de politicamente corretos. As pessoas chegam na igreja e se ela é um drogado, se ela é uma prostituta, se é um homossexual, a gente joga lá no canto e diz, não, isso aí não tem jeito. E na verdade a gente está esperando que entre o politicamente correto, aquele que diz, eu não bebo, não fumo, eu não jogo. Esses são os mais difíceis de se ganhar. E por que são os mais difíceis? Porque eles são religiosamente corretos, eles se sentem quase crentes, porque não bebo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo outro, e são pessoas que são mais difíceis de você conscientizar elas que elas têm pecado. Quando você parte para aquele outro que está no fundo do poço, no meio do lamaçal, você fala, rapaz, você tem que se arrepender, é a hora que ele diz, não, eu reconheço o meu estado. Jesus vai falar sobre isso com Simão, fariseu, quando aquela mulher se joga nos pés dele, e Simão começa a dizer, não, se Jesus é profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele, e Jesus fala assim, Simão, aquele que mais é perdoado, ele vai amar mais. Na verdade, Jesus cria uma pergunta estratégica, e o próprio Simão responde, dizendo, não, quem receber mais perdão vai amar mais. E aí Jesus fala assim, ela foi perdoada de mais pecados, então ela vai me amar mais do que você. Por quê? Porque Simão se achava santo. E qual o problema da gente? É a gente se achar santo, a gente se achar perfeito. Irmãos, quem se acha santo demais normalmente não encontrou Jesus ainda. Quem se acha puro demais normalmente não encontrou Jesus ainda. E por que não encontrou Jesus? Porque quando nós encontramos a Jesus, todas as vezes na Bíblia que um discípulo, um apóstolo, ele teve um encontro com Jesus, um profeta teve um encontro com Deus, eles olhavam e diziam, ai de mim que eu vou perecendo. Isaías está profetizando, ai de você, ai disso, ai daquilo outro, capítulo 6, ele diz, eu vi o Senhor, e a primeira palavra de Isaías é, ai de mim, porque sou um homem de puros lábios, e habito no meio de um povo de puros lábios. Isaías coloca o pecado dele primeiro do que o do povo. Antes ele só viu do povo, mas quando ele viu Jesus, o pecado dele veio à tona. Porque a santidade de Jesus, ela revela os nossos pecados. A santidade de Jesus, ela revela a nossa sujeira. Ou seja, como você identifica um prédio torto? Vou colocar aqui num parâmetro normal de rua, uma figura normal de rua. Você vai passando na rua e tem um prédio torto. Muitas vezes, se ele está sozinho, a gente sempre vai ficar na dúvida, é a minha visão? Será que não sou eu que estou vendo errado? Mas se alguém constrói um prédio correto do lado, um prédio reto do lado, a perfeição de um vai revelar a imperfeição do outro. A maneira de você revelar a sujeira é você colocando algo limpo do lado. A limpeza de um revela a sujeira do outro. O problema é que a gente está tentando apontar sujeira quando a gente não está limpo. E quando você está limpo, você não precisa apontar a sujeira. A sua limpeza revela a sujeira, de modo que o sujo vai querer se limpar. Se você está reto diante de Deus, a sua retidão vai revelar a tortuosidade de outro, não precisa você falar, a sua vida revelará, de modo que o torto quererá ser reto. É assim que acontece quando estamos diante de Deus. Daniel, um grande profeta, encontra com Deus e fala, eu vou morrendo, porque eu vi o Senhor e eu não sou digno. Ezequiel diz, eu desmaiei, eu enfraqueci ao ponto do Senhor me pegar e dizer, põe-te de pé, homem. Sabe, quando a gente se encontra com Deus, querido, a retidão, a santidade dele revela a nossa sujeira. O que isso quer dizer? Quando eu vejo alguém dizendo muito que eu sou santarrão, eu sou perfeito, não, eu não tenho erro, eu já me santifiquei, quer dizer que essa pessoa nunca encontrou com Jesus. Ela não consegue ver a própria sujeira porque ela nunca foi colocada lado a lado, em parâmetro com alguém que é perfeito. Mas quando você se encontra com o mestre, não tem mais espaço para religiosidade. Quando você se encontra com aquele que é o santo, não é um santo, é o santo, o único santo. Quando a gente se coloca lado a lado com ele, não tem mais espaço para a gente olhar e dizer, eu acho que eu sou bom. Não, diante dele, os nossos talentos se vão. Sabe, as nossas virtudes se esvaem, a nossa perfeição se desmancha. Diante da santidade dele, tudo que a gente vê é a nossa sujeira. A santidade, o brilho de Deus revela o quanto a gente está fosco. Então, queridos, cuidado, se você ainda é aquele que olha para muitas pessoas julgando todo mundo, de repente você ainda não teve um encontro real com Jesus. Pastor, eu tenho 100 anos de crente, talvez você ainda não encontrou-se com Cristo. Você está aprendendo sobre Ele, mas não conhece Ele, porque no dia que você se encontrar cara a cara com Ele, você vai ver o quanto ainda precisa se limpar, de modo que a sujeira do teu irmão vai deixar de ser prioridade.
Esdras, quando a gente vai entrar, está falando hoje de propósito da igreja. Eu quero falar da igreja hoje como hospital, como esse lugar que acolhe. Começamos falando de Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esdras, quando ele dobra o seu joelho, ele chega da Babilônia. Engraçado, porque assim, Esdras ele não nasceu em Israel. Esdras amava Israel sem conhecer Israel. Ele amava Jerusalém, sendo ele que um judeu babilônico, mas quando ele chega cá e ele vê a sujeira, ele vê o erro, ele vê o pecado, Esdras ele não vai, se colocar de pé para poder criticar todo mundo, não. Esdras dobra o joelho diante de um templo abandonado, de uma construção abandonada, e Esdras começa a orar, e a Bíblia vai descrever a oração de Esdras. Ele começa orando dizendo: Deus, perdoa os nossos pecados. Ele se inclui. Perdoa os meus pecados. Por quê? Porque eu sou indigno, eu pequei contra ti. Não, Esdras não tinha pecado, Esdras não tinha feito nada, Esdras era o mais certinho daquela cidade, mas ele não dobra o joelho para dizer: Deus, vai lá e mata todo mundo, fere, pune, coloca na posição. Não, ele assume os pecados da nação e pede perdão por eles. Querido, o que foi que Jesus fez? Ele pegou os nossos pecados, ele assumiu e pagou. Ele assumiu e pagou. Esdras, antes de Cristo, ele parece que entende o propósito de um verdadeiro servo de Deus. Ele assume os pecados da nação e pede perdão por ela. Ele começa a pedir perdão, e Esdras chorava tanto que a Bíblia diz que as pessoas iam passando e elas não conseguiam seguir. Quando elas veem Esdras, um homem justo, chorando por perdão, a retidão de Esdras fazia com que os pecados dos outros incomodassem, de modo que eles iam dobrando os joelhos. Lê o livro de Esdras, depois você vai ver isso. Eles iam dobrando os joelhos e diziam assim: esse cara que é santo, é puro, esse cara que chegou aqui, ele é todo certinho, e ele está chorando por perdão, o que vai ser de mim que estou todo errado? E as pessoas dobravam os joelhos e começavam a chorar. E quando Esdras levanta daquela oração, algumas horas depois, está a cidade inteira ajoelhada, chorando em volta dele, e começa a dizer: Esdras, nos ensina a lei, nos ensina a justiça. Esdras, nos ensina como ser santo. Meu irmão, Esdras não deu um discurso antes, ele foi chorar pedindo perdão. Não foi chorar pedindo punição, ele foi chorar pedindo perdão pelos pecados de Jerusalém. E a oração, o choro de Esdras santificou aquela cidade. Eles olhavam para Esdras e diziam: me ensina isso, eu quero esse temor que você tem. Agora sim, Esdras se coloca de pé e ele vai ensinar, ele vai exortar, porque os corações já estavam receptivos. Não adianta eu querer. Lucas ele vai escrever sobre Jesus, ele fala assim: olha, eu estou registrando as coisas que Jesus fez e ensinou. Lucas capítulo 1, ele escreve a Teófilo e ele diz: eu estou registrando o que Jesus fez e ensinou. Antes de Jesus ensinar, ele fazia. Antes de Jesus ensinar, ele fazia. O problema da gente é que a gente está tentando ensinar antes de fazer, né? A gente está tentando ensinar antes de fazer. Não, você faz primeiro. Primeiro você faz, depois você ensina. A sua vida vai constranger. Minha mãe colocando aqui, muito linda essa oração, essa humilhação de Esdras. É verdade, ele assume o pecado. Queridos, nós precisamos orar pela nossa nação. O Brasil está em pecado, o Brasil está em queda, e a igreja não se posiciona, a igreja está mais criticando, condenando todo mundo. Não, a gente não tem que orar para Deus arrancar, colocar, não, a gente tem que orar pedindo perdão. Eu sou brasileiro, a gente vive numa democracia, e o que diz a democracia? Ela diz que a escolha de um é a escolha de todos. A escolha da maioria, dos 51% na democracia, é a escolha de todos. Isso é democracia. Então, independente de quem está lá, se é alguém que eu votei ou não, é minha escolha. Quando a esquerda estava no poder, eu não votei na esquerda, mas era minha escolha. Por quê? Porque vivemos num país democrático, e a escolha da maioria é a escolha de todos. Quando um deputado corrupto rouba, eu não votei nele, mas a escolha da maioria é a escolha de todos. Então eu tenho responsabilidade, e se eu dobrar o meu joelho e começar a orar dizendo: Deus, eu peço perdão pelos pecados daquele deputado, eu peço perdão pela classe política do Brasil, eu peço perdão pela classe jurídica do nosso Brasil. Meu irmão, se a gente começar a orar assim, Deus tem poder para mudar a história, e Ele vai mudar a partir da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, a gente precisa pedir perdão pelos pecados do Brasil, a gente precisa pedir perdão pelos pecados da nossa cidade, a gente precisa pedir perdão pelos pecados do nosso estado, a gente precisa pedir perdão pelos muitos homicídios que acontecem em nossa nação, pedir perdão por cada mulher agredida, por cada vida assassinada, por cada adolescente levado para as drogas. Nós precisamos pedir perdão. Não é orar dizendo Deus vai lá e toca, não, é pedirmos perdão. Quando a igreja se posicionar se humilhando e orando e pedindo perdão diante de Deus, Deus vai sarar a nossa terra. Mas a igreja que era para ser o hospital, aquele que tinha a solução para os problemas, a gente se tornou um grande tribunal, e a gente só bate, a gente só agride, a gente só fere todo mundo. A gente se tornou os trabalhadores da seara do trigo e do joio, em que a gente fica o dia todo no pé de Deus, dizendo, olha Deus, cadê? Eu já posso arrancar o joio agora, eu posso tirar o joio do meio da igreja, olha Deus, tem um desconcertado ali, eu posso expulsar ele daqui, eu posso tirar, porque o que usa de engano não fica na casa de Deus, eu posso puxar, e a gente não percebe que a gente está tão preocupado com o joio, que a gente não é trigo, a gente é aquele trabalhador, e trabalhador ele recebe um salário no fim do mês, mas ele não tem herança. Trabalhador ele recebe um salário no fim do dia, mas ele não tem herança. E o que a gente não percebe é, primeiro, se eu arrancar o joio, eu vou matar o trigo junto. Queridos, tem muita gente dentro da igreja que está toda errada, mas se você tocar nela, você vai perder muita gente boa, muita gente fiel. Por que isso? Porque eu não sei como arrancar o errado, porque isso só cabe a Deus. E não é meu papel arrancar errado, não, isso aí cabe a Deus, quem é certo, quem é errado. Alguns dias eu compartilhei uma tirinha, uma charge, em que duas pessoas conversando, e aí um chegava para o outro e falava assim, rapaz, você ficou sabendo do pecado de fulano? E o outro respondeu assim, não, eu estava muito ocupado conferindo os meus pecados. Sabe quando a gente está ocupado demais conferindo os pecados da gente, o pecado do outro não incomoda mais. Pecado do outro, não, eu tenho que corrigir fulano isso, tenho que corrigir ciclano, não tenho que corrigir ninguém, eu tenho que pregar a palavra. Se a Bíblia não transformar essas pessoas, meu irmão, não vai ser eu que vou conseguir transformar com ignorância, com isso, com aquilo outro. Ou a palavra entra nesse coração, ou essa palavra vai servir de condenação para ela, mas não é meu papel decidir isso, não é meu papel ir lá consertar as pessoas, é meu papel mostrar a Bíblia, mostrar o que diz a palavra e acolher essas pessoas. Segunda coisa, sabe, a gente precisa entender o nosso papel em Deus, precisa entender o nosso papel na seara, precisa entender que o meu papel não é arrancar, o meu papel é plantar. Não, Deus não me chamou para arrancar, o Senhor nunca disse, olha, ide e tirai os discípulos errados do meio da igreja, não, Ele disse, ide e fazei discípulos. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Isso aí já é Ele Deus, mas a minha função é fazer discípulos, é agregar. Quem arranca, quem decide se deve arrancar ou não é Deus, não. Minha função é ajudar, meu irmão, não é espalhar. Quem espalha, quem está interessado em espalhar é o diabo. Então se pergunte para quem você trabalha, se você de repente está espalhando mais do que ajuntando. Se você se sente o juiz, o promotor da igreja que tem que ir lá e julgar e decidir quem fica, quem sai, quem deve, quem merece, quem não merece, cuidado, porque você pode estar trabalhando para a pessoa errada. Olha para Jesus, a gente chega em Israel, em Jerusalém, nos dias de Jesus, estava tudo separadinho. Está lá prostituta com prostituta, fariseu com fariseu, saduceu com saduceu, publicano com publicano. As classes em Jerusalém, era cada um na sua, ninguém se mete com ninguém. Aí Jesus vai lá e vai jantar na casa do fariseu e deixa a prostituta entrar. Jesus chama um publicano chamado Mateus, coloca ele para ser discípulo e faz um jantar na mesma noite para todos os amigos ladrões de Mateus. Jesus vai lá, ele vai juntando a turma de 12 que Jesus escolheu, é a turma mais atrapalhada possível. Jesus pega o único ladrão que tinha na turma e coloca de tesoureiro. A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro, ele guardava a bolsa, e Jesus sabia que ele roubava da bolsa. A Bíblia diz que quando ele reclama que a mulher quebrou o vaso, ele não está preocupado com os pobres, ele queria que ela vendesse e desse oferta, porque ele roubava a oferta. E Jesus não tirava Judas de tesoureiro, Jesus deixou ele lá 3 anos e meio, cuidando das finanças do grupo.
O cara era ladrão, mas Jesus não tirava ele. Jesus deixava lá porque a palavra estava sendo pregada todos os dias, e a palavra que não salvou Judas a condenou. Não foi Jesus que condenou Judas, foi Judas que se condenou por rejeitar a palavra. Jesus nunca chegou para Judas para dizer: você vai para o inferno. Não, foi Judas que se lançou. Foi Judas que se amaldiçoou como filho da maldição. Por quê? Porque a palavra foi pregada para ele todos os dias, e se a palavra não for suficiente para mudar alguém, meu irmão, não são as regras que vão mudar, não são as exigências que vão mudar. A igreja precisa ser um lugar para cansados. Vamos falar um pouquinho disso. A gente vai para Mateus 11, versículo 28 e 29, que a gente leu aqui. Jesus está dizendo: olha, vinde a mim cansados, oprimidos. Você que está cansado, está oprimido, está depressivo, a igreja é um lugar para você. A gente precisa, Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender a receber esses irmãos. A igreja não pode ser um lugar apenas para pessoas que são politicamente corretas, pessoas que já chegam aqui com tudo resolvido. Não, a igreja precisa ser esse lugar acolhedor para essa pessoa que chegou depois de estar traumatizada da vida. A igreja precisa ser esse lugar que é acolhedor para aquela pessoa que vai chegar aqui depois de não ter mais esperança. Aquela pessoa que está 12 anos com fluxo de sangue, sim, a igreja é um lugar para ela. O leproso que tem que ficar fora do arraial, a igreja é um lugar para ela. O assassino que a sociedade já não respeita mais, a igreja é um lugar para ele. O mentiroso, o ladrão, a igreja é lugar para ele. A igreja não é um ajuntamento de pessoas purificadas, santas, por assim dizer, né? Purificadas não, porque o sangue de Jesus nos purifica, mas não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, corrigindo aqui a frase. A igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, a igreja é um ajuntamento de pessoas pecadoras, mas que estão desejando perfeição, que estão desejando purificação, que estão desejando mudança de vida. A igreja é justamente para essas pessoas. Não é para pessoas que já, eu estou perfeito, pode vir, chegou aqui na igreja, não é aquela pessoa nova convertida, mas mente demais, vamos deixar para ver se ela sai. Não, é ela que tem que ficar, é ela que tem que se achegar, é ela que tem que ficar aqui. A gente vai trabalhar com ela e a gente vai ajudá-la. Ela é uma fraca na fé, uma cansada, sobrecarregada, e nós é que vamos cuidar dela para que ela seja transformada. A igreja precisa ser esse hospital acolhedor, esse lugar que recebe, esse lugar que abraça, esse lugar que ama, esse lugar que, chama as pessoas para perto. Quando a gente olha para a Bíblia vai falar que Jesus, ele sentia íntima compaixão. É interessante porque assim, Jesus, ele nunca curou as pessoas só para demonstrar poder. Eu vou te mostrar algumas referências, por exemplo, Mateus 9, versículo 36. Você que chegou depois, nós estamos dando aula de eclesiologia, a terceira aula hoje. Você que perdeu as duas primeiras, entra aí na minha página PR Geisiel Santos, no YouTube ou no Facebook, e você vai ter essas aulas para poder assistir. Nós estamos dando baseado nessa revista de eclesiologia, a apostila da editora Palavra Verdadeira, que é uma editora minha, que nós publicamos aí revista desde o final de 2011, sendo essa a 32ª edição, tá bom? Então a matéria de eclesiologia, já a terceira aula. Se não assistiu as outras, assista depois, você não vai perder nada. Mateus 9,36 fala que Jesus teve grande compaixão da multidão que estava sedenta, e por causa disso ele multiplicou pães. Mateus 14,14, Mateus 9,36 fala que ele teve compaixão da multidão sedenta. Mateus 14,14, 15,32 fala que ele teve compaixão dos famintos, ele multiplicou o pão para eles. Mateus 20,34, ele sentiu íntima compaixão do cego de Jericó, e foi por isso que ele curou. Marcos, capítulo 1, versículo 41, ele teve íntima compaixão de um leproso, e foi por isso que ele curou o leproso. Lucas 7,36, ele moveu-se de íntima compaixão pela viúva de Naim, por isso ressuscitou o filho dela. Observe que Jesus não fazia nada simplesmente para mostrar poder. Minha esposa está colocando minhas páginas aí do YouTube, do Facebook. Entra lá, curte no Facebook e se inscreva na página do YouTube, tá bom? Ativa o sininho, segue a gente, acompanha, tem muitas ministrações e lives lá que vão abençoar a sua vida. Minha mãe está colocando aqui: os sãos não precisam de médicos, Jesus veio para salvar os que se haviam perdidos. Exatamente isso, exatamente isso.
Né? Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. Agora observe que Jesus não fazia nada assim, olha, tem muita gente olhando, eu vou fazer um milagre aqui para poder todo mundo ver que eu sou poderoso. Não, sempre antes de um milagre, a Bíblia diz: Jesus sentia íntima compaixão. Ele foi movido por íntima compaixão, sentiu grande compaixão. O que a Bíblia está dizendo? Ele olhava para as pessoas e ele se compadecia delas. Ele não fazia milagre movido por uma exibição, ele fazia milagre movido por uma compaixão tão grande, que impulsionava ele a curar, a libertar, a mudar aquelas pessoas de vida. Irmã Maria Lopes colocou agora há pouco que por isso a igreja é um lugar maravilhoso, é onde nos sentimos iguais, já que todos estamos em busca de um só objetivo: chegarmos até Jesus. Verdade. Na igreja é esse lugar que a gente precisa sentir paz, irmão. Agora imagina, eu vou para a igreja, um lugar que deveria ser um lugar de paz. A Belém, casa de pão. Peniel, casa de Deus. Betel, né, casa de Deus. Eu vou lá para esse lugar para sentir paz. E aí eu chego lá e encontro um pregador 1 hora ofendendo todo mundo, criticando todo mundo, mandando todo mundo para o inferno, chamando a igreja de desconcertada. E os crentes, ao invés de se incomodar com isso, de chamar seu pastor e dizer: poxa, pastor, não é isso que a Bíblia ensina. Não, a igreja está batendo no peito dizendo: ali é vaso, ali é profeta, ali falou tudo, ali fala a verdade. Não fala a verdade, o que ele fala é ofensa. A verdade não é ofensa, a verdade ela nos purifica, a verdade ela nos transforma. A gente não pode confundir isso com ofensa, a gente não pode confundir ofensa com verdade. Ministrei aqui há 3 semanas atrás uma live com o tema sinceramente errados. Não confunda a sua sinceridade com a verdade. Você pode estar sinceramente errado. Não confunda a sinceridade com mas o pregador estava muito sincero no que estava fazendo. Isso não transforma ele em verdadeiro. Não confunda sinceridade com verdade. Muitas vezes você está sinceramente errado. Está muito sincero, mas está errado. Volta lá, 3 semanas atrás, entra em minha página, Facebook ou YouTube, e assiste essa live. Vai mudar a tua vida. Então Jesus, ele sentia íntima compaixão, ele sentia empatia, ele sentia misericórdia. E ele olhava para essas pessoas, ele se comovia pela dor dela, ao ponto de dizer: eu não posso deixá-la sofrendo desse jeito. Não, eu não posso deixá-la sofrendo. E o que a religiosidade fez com a gente? A gente olha para uma pessoa e a gente faz exatamente como os discípulos fizeram com aquele cego de nascença. O cara é cego de nascença, quer dizer que ele já nasceu cego. Os discípulos dizem: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Irmãos, se ele nasceu cego, perguntar se ele pecou para nascer cego, dos dois, ou eu acredito em reencarnação e esse cara pecou na encarnação anterior, ou eu estou dizendo que ele pecou lá na barriga da mãe. Porque quem pecou? Ele pecou para nascer cego? Que pergunta é essa? Se não foi ele, então foi seus pais que pecaram. Por quê? A gente sempre está ligando o sofrimento ao pecado. Não, se fulano está sofrendo é porque pecou. Não, se fulano está sofrendo é Deus punindo, é Deus tocando, é Deus isso, é Deus aquilo outro. Gente, a gente precisa ter compaixão, ter misericórdia. Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Ele nasceu assim para que o nome do Pai fosse glorificado. E Jesus vai lá e cura aquele cego. Jesus nunca perguntou para as pessoas: o que fez você ficar cego? O que fez você ficar aleijado? O que fez você... Não, Jesus não perguntava isso. Ele dizia: olha, seus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais. O que você fez não importa, desde que daqui para frente você mude de vida. A gente precisa dar às pessoas um olhar de futuro. Olha, eu não sei o que você fez até hoje, mas o Senhor te chama para mudar daqui para frente. O Senhor te chama para mudar daqui para frente. Irmão Viane colocando aqui: o amor que nos constrange, só o amor de Deus. Porque ele não está olhando o que nos trouxe até aqui, ele está olhando o que nós podemos fazer daqui para frente. Ele não perguntou a Paulo quantos cristãos Paulo matou. Ele dizia para Ananias: olha, ele vai sofrer muito por meu nome, ele vai pregar meu evangelho em muitas nações. O Senhor sempre vai olhar para frente, o Senhor sempre vai ter um alvo que está na frente, mas a gente está sempre olhando atrás, a gente está procurando um problema, a gente está procurando um erro. E aí tem um outro texto que a gente precisa cravar aqui, que é Romanos 14. Romanos 14, versículo 1, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei não em contenda sobre dúvidas. Quanto ao que está enfermo na fé,
Recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Quando a gente continua lendo isso até o versículo 8, a gente percebe que Paulo, ele está escrevendo aos Romanos, ele está falando sobre religiosidade. Esse enfermo na fé aqui, Paulo não está nem falando dos fracos, não. Ele está falando daquele crente sabichão, que ele se acha mais santo que todo mundo. Paulo diz assim, olha, ele está enfermo, ele está doente. É só ler Romanos 14. O contexto explica o texto. Paulo não está falando daquele crente que não conhece muito de Bíblia, não. Ele está falando daquele crente que se acha santo, se acha perfeito, se acha o bonzão. Paulo disse, esse enfermo na fé, eu sei que ele dá trabalho, mas recebei, não entra na contenda dele. Paulo falou sobre isso a Timóteo, não entra na discussão. Não vai discutir genealogia, coisa complicada, sabe? Onde Caim achou mulher, isso, aquilo outro. Não entra na dele, mas recebei-o em amor. Não entra na contenda dele, mas receba-o em amor. A gente precisa não entrar na contenda, mas receber em amor. E eu estou colocando que precisamos pedir a Deus que nos ensine a olhar com o olhar de Jesus, porque Jesus é as qualidades, o olhar humano só vê os defeitos. Esse é o ponto, né? Jesus, ele olha e vê as qualidades, a gente só consegue ver os defeitos. Então Paulo está descrevendo os Romanos, dizendo só, não entra na contenda desse irmão enfermo na fé. Quando ele vem de lá para cá querendo discutir genealogia, querendo discutir teologia, querendo discutir isso, não entra na briga dele, deixa, sai de perto, mas não abandone, mas sabe, segura ele, receba-o em amor. O versículos 4 e 5, Paulo diz, mesmo Romanos 14, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia. Ele fala aqui sobre aquele contendeiro que tem que guardar o dia, tem que guardar o sábado, o domingo, isso, aquilo, outro. Outro julga os dias todos iguais, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. O que ele está dizendo? Olha, o irmão está lá contendendo que ele tem que guardar o sábado. O outro diz, não tem, todos os dias são iguais. Aí Paulo fala assim, olha, não entre em contenda os dois. Se o que guarda o sábado, guarda com sinceridade para o Senhor recebe. O que não guarda todos os dias é iguais, faz isso com sinceridade para o Senhor, esteja seguro em sua própria mente, esteja seguro em seu próprio coração. Não precisa entrar em contenda, queridos, o nosso propósito precisa ser maior do que as nossas diferenças. Se as nossas diferenças doutrinárias estão sobrepujando o nosso propósito, que é ganhar alma e irmos para o céu, que estamos sermos um, João 17, Jesus orou dizendo, Pai, a minha última oração é que os meus discípulos sejam um, que a igreja seja um, que todos estejam unificados. Sabe, se as diferenças sobrepõem aos nossos propósitos, meu irmão, então a gente perdeu tudo, a gente não entendeu nada, a gente não está no propósito. Pastor, mas tem alguém que está pregando algo realmente herético, aí sim eu pego a carta de João. Se alguém traz outro evangelho, Paulo escrevendo aos Gálatas, se alguém traz outro evangelho, se bem que não é outro evangelho, mas uma heresia inventada, afaste-se, não receba em casa. Mais uma vez cai aqui no versículo 1, não entre na contenda dele, não se afaste, você não tem por que parar para ouvi-lo se o que ele fala não é bíblico. Agora, eu não parar para ouvir é diferente de eu parar e ficar contendendo. Amém? Eu estou aceitando a doutrina dele? Não, eu vou continuar vivendo a minha fé. Agora o evangelho ele não é para ser contendido, o evangelho ele é para ser pregado, ele é para ser vivido. Um dia alguém me ligou e falou assim, olha, pastor, nós estamos aqui numa reunião aqui, estamos com 4 ou 5 mestres, doutores em teologia, estamos numa discussão e eu te liguei, eu estou aqui no Viva Voz, todo mundo está te ouvindo, e eu quero que o senhor se posicione sobre uma questão aqui. Irmãos, ligou para a pessoa errada, porque eu não discuto evangelho, eu não debato evangelho. Se alguém me faz uma pergunta querendo aprender, eu estou sempre disposto a ajudar, a ensinar, mas se alguém me chama para contender, se eu percebo que a pessoa já tem uma resposta, eu não vou respondê-la, eu deixo ela seguir com o que ela acha que é, porque não é meu papel debater evangelho. E eu falei, qual a questão, querido, que vocês estão aí debatendo? Ele disse, está no Viva Voz, pastor. E aí um dos doutores, né, de fato ele era um doutor em teologia, e pegou o telefone e falou assim, pastor, o irmão aqui ligou, o pastor que ligou para o senhor, porque disse que o senhor é formado, é doutor também, é isso, aquilo. Na ocasião eu era mestre ainda, mestre em teologia,
Olha, queremos saber sobre o nome Jesus. Olha o problema que ele me lançou. Porque lá nos originais está Yeshua, e deveria ser chamado Yeshua, e esse nome Jesus tem outro significado, e foi perdido, e não poderia, porque nós precisamos chamar Jesus pelo seu nome verdadeiro, e trouxe toda aquela colocação filosófica e etimológica, e disse: agora qual o seu posicionamento? Eu falei: querido, eu precisava de um milagre, orei chamando ele de Jesus, e o milagre aconteceu. Eu precisava de uma resposta, orei chamando ele de Jesus, e ele me respondeu. Eu precisava expulsar um demônio, eu expulsei em nome de Jesus, e o diabo ficou com medo e foi embora. Tudo que eu clamei até hoje, eu chamei ele de Jesus, e ele me atendeu. Eu sei que o nome em hebraico não é Jesus, esse é um nome ocidental, esse é um nome que foi transliterado para a gente. Mas no dia em que ele parar de me atender, o dia em que ele reclamar, eu vou procurar outro nome para ele. Mas enquanto ele estiver me atendendo, enquanto eu clamar chamando ele de Jesus, e ele me responder, é sinal de que ele não está preocupado com essa nomenclatura terrena que está gerando contenda entre vocês. Então dobre o joelho e chame ele do que você quiser. Se ele continuar te atendendo, continue orando, porque Jesus se agradou. E desliguei o telefone. E o irmão que tinha me ligado me procurou depois e falou assim: pastor, mas o senhor me decepcionou, me deixou envergonhado, os homens ficaram lá tudo revoltados porque o senhor desrespeitou eles. Eu falei: não desrespeitei, eu não debato evangelho, eu não discuto teologia, eu não estudei para isso, eu estudei para ensinar pessoas que querem aprender, para ser luz, para ser um auxílio, para servir mesa para aqueles que estão com fome. Não é para servir mesa para gente que já está abastecida, queridos, não faz sentido. Você preparar um alimento para alguém que já está cheio, para alguém que já tem comida. Não, enquanto Jesus estiver me atendendo por Jesus, eu vou chamá-lo de Jesus. O dia que ele parar de me atender, eu começo a chamar de Yeshua para ver se dá certo. Se ele atender, eu continuo chamando de Yeshua. Paremos de brigar por coisas pequenas. Então não entre na contenda, mas continue tratando essa pessoa com amor. Não entre na contenda, mas receba essa pessoa com amor. Não entra no debate, mas continua amigo, continua andando junto. Eu tenho amigos adventistas, eu tenho amigo testemunho de Jeová, cristão do Brasil. Eu não entro na contenda com eles. Se um dia eu tiver a chance de sentar e ter uma conversa, que eu veja neles o interesse de aprender alguma coisa, eu vou sentar e vou conversar. Eu tenho amigos que é unicista, eu tenho um amigo pastor que é unicista, ele não crê no Espírito Santo, ele crê que o Pai e o Filho é um só, e anda comigo, a gente anda junto na rua, conversa. No dia que ele puxou o assunto relacionado à doutrina da denominação, da seita que ele faz parte, a minha resposta para ele foi: querido, o dia que a gente entrar nesse debate, a gente vai acabar a nossa amizade, porque eu não vou concordar com a tua doutrina e você não vai concordar com a minha. E eu vou ter embasamento bíblico para mostrar que você está errado. Então vamos continuar amigos? Porque se você não está disposto a aprender, está disposto a debater, não faz sentido a gente discutir. Então você pode ter paz com todos, e a Bíblia ensina isso. Agora, não entra na contenda, não entra na doutrina. Não deixe essas pessoas gastarem tempo pregando para você. Se posicione. Quando elas quererem entrar nos regulamentos religiosos dela, corte. Ah, mas é meu amigo, corte. Não, querido, nós somos amigos, vamos ficar em paz. Eu não concordo com a tua doutrina, se posicione. Eu não concordo com a tua doutrina, mas eu prefiro ficar em paz contigo, porque se nós formos debater isso aqui, a gente vai acabar perdendo a nossa amizade. E se você não está disposto a abrir mão do que você acredita, não faz sentido o debate, não faz sentido jogarmos a nossa amizade fora. Vamos ficar em paz, continue orando por essa pessoa. Um dia o Espírito Santo vai ministrar, um dia o Espírito Santo vai falar o coração dela. Então, queridos, mantenha a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, nós precisamos estar em paz com todos. Jesus era criticado duramente pelos fariseus. O Nicodemos da vida procura Jesus, o líder dos fariseus, procura Jesus de madrugada. Jesus acorda, senta e vai conversar com Nicodemos. O problema que a gente aprendeu na igreja é que eu preciso me afastar de todo mundo. O crente aceita Jesus, ele não vai mais no jantar de família, não vai mais no aniversário da família, ele não vai mais na reunião de família, porque agora ele é o santarrão. Aí você olha para a Bíblia, Jesus ia jantar com os publicanos,
Jesus ia jantar com os fariseus. Jesus estava lá envolvido com meio de um monte de gente que não prestava. Por que isso? Porque Jesus acreditava que o que ele carregava podia transformar aquelas pessoas. Não era o que elas carregavam que ia sujar Jesus, era o que ele carregava que ia limpar elas. Então aonde é que precisa de luz? É onde já está claro? Não, a luz precisa estar onde? É no meio das trevas. Agora eu não posso me misturar. Não é porque eu vou no jantar da minha família que eu vou me sentar na roda de piadas, que eu vou beber, que eu vou ficar lá junto curtindo o som, escolhendo música do mundo, apreciando. Não, eu preciso chegar lá e ser luz. Eu preciso chegar lá e ser exemplo, mostrar para eles que eu sou diferente. De forma religiosa, julgando todo mundo, não. De forma a se posicionar como cristão. De forma que eles percebam. E chegará um momento que a própria família, ela cria um respeito. Alguém chega e fala um palavrão, eles olham, fala perto dele não, porque é irmão. Eles falam assim, é irmão, é irmã. Olha, não fala essas coisas perto da irmã não, porque a irmã não gosta. Chega uma hora que você não se defende mais. Os seus amigos começam a te blindar. Os seus amigos começam a te proteger daqueles que são mais desrespeitosos. E por que fazem isso? Porque eles começam a ver que você é diferente, que você é luz. Mas essa luz só consegue se destacar no meio das trevas. Se eu pego um oásis, um lago com palmeiras em volta e coloco ele no meio de uma floresta, é só mais um lugar bonito. Então onde é que o oásis tem valor? É no meio do deserto, queridos. O oásis tem valor no meio do deserto. Se eu pego ele e coloco no meio de uma floresta, ele é só mais um lugar. Deus abençoe. Estudo abençoado, pastor. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Amém, querido. Eu recebo, em nome de Jesus. Irmã Maria, que uns não querem estar entre os seus e outros não são queridos, por serem inconvenientes. Verdade. Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Mas Eclesiastes 8 fala que há um tempo e um modo. Eu preguei uma mensagem falando sobre isso aqui na ceia, primeiro domingo de setembro. Eu não sei nem que data cai. Está na minha página aí no YouTube e no Facebook. Vai pela data lá que tu acha. O título da mensagem é Tempo e Modo, discernindo o tempo e o modo. Eclesiastes 8, há um tempo e um modo para todas as coisas. Salomão ele fala no capítulo 3 que é um tempo para todas as coisas. A gente parou aí, né? Capítulo 8, Salomão ele dá um upgrade nesse texto, fala assim, há um tempo e um modo. Porque às vezes além de entender o tempo, precisa entender o modo. Talvez você entender o tempo, mas o modo como você vai tentar pregar, você perde as pessoas em vez de ganhar. Você entendeu? Essa é a hora perfeita para eu falar de Jesus para meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas o modo como você se aproxima, você perde tudo. Você entendeu o tempo, mas não entendeu o modo. Tem aquele outro lado também daquela pessoa que ela está no meio da família há 100 anos e nunca falou de Jesus para ninguém. Não, pastor, porque eu respeito todo mundo, cada um na sua religião. Não, você precisa em algum momento falar de Jesus. Então discernir o tempo e o modo. Porque discernir um sem discernir o outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Você entendeu o tempo, mas não entende o modo. Outros entendem o modo, mas acham que nunca é o tempo. Então discernir o tempo e o modo. Há um tempo e um modo para todas as coisas. Então, queridos, sabe teu irmão na fé que está fraco, que está doente, joelhos trementes, pernas vacilantes, a Bíblia fala sobre eles, né? Suportai-os. Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. A igreja só será forte o suficiente quando ela começar a tratar os fracos como alguém que precisa de ajuda e não como alguém que precisa ser expulso. Vou voltar aqui, irmã Neide, colocando verdade, pastor, estudo muito abençoado, que Deus continue abençoando vocês, tenho aprendido muito. Amém, minha irmã, sempre junto com a gente aqui. Irmão Divino, lá de Angra dos Reis, colocando aqui a paz do Senhor, amados. Desculpa o horário, fui ao mercado, mas o carro, ao sair não ligava, mas chegamos em nome de Jesus. Depois volta do começo aí, queridão, e assiste tudo. Fica com a gente, pega o finalzinho agora, bem-vindo. Amém? Então, queridos, a igreja ela só vai assumir esse papel, o seu propósito. Qual é o propósito da igreja? Nós colocamos no cartaz, queremos falar do propósito da igreja. Talvez você até o pastor não falou qual é o propósito da igreja, sério? Você ainda não entendeu? Nosso propósito é abrigar, não é espalhar. Sabe, Deus não me chamou para ser o promotor. Tem gente que acha que ele é o promotor. Qual a função de um promotor no tribunal? A função do promotor é só acusar. Ele para diante do juiz e diz, não, esse homem, ele não merece segunda chance, ele tem que pegar a pena máxima, esse homem é isso, esse homem é aquilo outro. O problema
é que no âmbito espiritual, quem faz o papel de promotor no tribunal espiritual é o diabo. Jesus ele vai se apresentar como paracleto, como advogado. Quem faz o papel da promotoria no tribunal espiritual é o diabo. Então, se eu sou o promotor da igreja, aquele que vive acusando o pecado de todo mundo, de quem é a natureza que eu estou carregando? Essa natureza que está se revelando em mim, com base em uma pseudo-santidade. Não, mas é porque eu não suporto o pecado, pastor. Eu tenho que exigir que o pecado seja arrancado. Essa natureza que você carrega é de quem? Porque aquele que nos acusa de dia e de noite, 24 horas que a Bíblia diz, é o diabo. Então, a natureza que eu carrego, eu tenho Jesus com a natureza de defesa, de assumir o pecado e perdoar. Eu tenho o diabo com a natureza de promotoria, de não, tem que acusar e ele tem que pegar a pena máxima. Eu tenho dois exemplos, eu tenho dois modelos. O pai é o juiz, mas eu sempre me apresento acusando, eu sempre me apresento dizendo que não, que ele tem que ser acusado, que aquele irmão tem que pegar sempre a pior pena que tiver. De quem é a natureza que eu carrego? De quem é a natureza que está em mim? Que natureza é essa que está se revelando? Será a mesma natureza de Jesus? Olha para a Bíblia. Pastor, mas eu quero a santificação Será? Será que é isso? Quando meu irmão cai, que eu vou lá e ao invés de levantá-lo, eu pisoteio, jogo para baixo, empurro ele, expulso da igreja, acho que ele não deve nunca mais voltar, que a igreja deve dar ele não sei quantos anos de disciplina, que eu tenho que dar um sermão que faça ele se sentir a pior pessoa do mundo. Essa é a natureza de Jesus? Foi esse exemplo que Jesus ensinou na palavra? Queridos, a gente precisa rever alguns conceitos. Tem muita coisa que a gente está acreditando ser base espiritual de Deus, e na verdade essa base está vindo do diabo. Eu preciso rever a minha natureza. Se eu quero ter a natureza de Jesus, eu preciso fazer igual Jesus faria. Jesus concorda com o pecado? Diria alguém nesse momento, não. Jesus também entrou no templo e chicoteou todo mundo lá. Jesus não concorda, ele nunca foi complacente com o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Judas não tivesse se matado, tivesse voltado e pedido perdão, Jesus o teria perdoado. Se Judas tivesse buscado auxílio em Jesus, Jesus o teria perdoado. A gente fala assim, Pedro negou, Pedro só negou, Judas vendeu. Irmãos, a Bíblia diz da primeira vez, Pedro negou Jesus. Segunda vez, Pedro diz, eu não o conheço. Terceira vez vem uma serva e começa a dizer, você anda com ele, você fala como ele, você se veste como ele. Pedro não tinha mais saída, Pedro não tinha mais alternativa. Aquela mulher mostrou que tudo em Pedro mostrava Jesus. E a Bíblia diz assim, ele injuriava e jurava e espraguejava. Pedro começa a blasfemar contra Cristo, ele começa a xingar Jesus, para provar para as pessoas que ele odiava Jesus, que ele não conhecia, que ele odiava aquele homem tanto quanto os outros. A terceira negativa de Pedro, ela é ofensiva, injuriosa, blasfema. Foi pesado, foi grave, só você ler nos 4 evangelhos. E naquele momento Jesus só levanta um olhar para Pedro, o suficiente, um olhar. E a Bíblia diz, Pedro saiu para chorar. Um olhar de Cristo. E quando Pedro sai dali, ele pega sua rede, vai pescar, ele some na arca do mundo, vai para Galileia. Jesus ele vai dizer a Maria Madalena assim, olha, avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Por que ele diz isso? Porque Pedro já nem se sentia mais discípulo. Ele diz, não, se Jesus disse só avisa aos discípulos, ele dizia, não, isso não me inclui. Aí Jesus fala assim, avisa aos discípulos a Pedro. Aí Jesus se encontra com Pedro e Jesus vai acontecer um trocadilho. É uma pena que o português não nos favoreceu. Na verdade, o latim em diante prejudicou a gente com a palavra amor. Essa palavra, ela acabou com o nosso entendimento. Por que, pastor? Estou falando mal do amor? Não estou falando mal do amor. É porque o grego separava sentimentos. Eles falavam do eros, que é um amor de casal, que exige contato físico para
continua existindo. Ele falava o grego, ele separava o filéu, que é aquele amor de amigo, em que eu amo alguém que é meu amigo, eu ajudo essa pessoa me ajuda. Mas o grego tinha uma terceira palavra que era o ágape, o agapeu, que era aquele amor pelo desconhecido. Não tinha uma motivação, não tinha porquê, não tinha razão, mas você amava e sentia essa íntima compaixão que acho que só Jesus conseguiu sentir. Esse era o ágape. Então você tem eros, filéu, que é amor de amizade, e você tem o ágapeu. E aí Jesus chega para Pedro e Jesus vai falar assim: vamos levar isso aqui para o grego para você entender o que aconteceu. Porque no português está assim: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso é o que está no português. Olha como isso aconteceu no grego. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você sente ágape por mim? Olha no grego essa conversa como ela é profunda. Você sente ágape por mim, um amor incondicional. Pedro olha, ele sabia que não podia dizer isso. Como eu vou se dizer que eu amo incondicionalmente se eu neguei para salvar a minha vida? E ele diz: Senhor, eu sinto filéu. O que Pedro está dizendo? Jesus diz: Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro está dizendo: Senhor, eu sou teu amigo. Ele não tinha coragem de dizer que amava Jesus. Por quê? Porque ele tinha negado. Como é que eu vou dizer que eu amo incondicionalmente, que eu sinto ágape, se eu troquei ele por minha vida? E Jesus vai de novo e diz: Pedro, você me ágape? Você sente ágape por mim? E Pedro diz: Senhor, eu sinto filéu. Eu te amo como amigo. Meu amor não é incondicional. Não pode ser, eu te neguei. E aí Jesus, da terceira vez, Jesus baixa o nível. Essa conversa no português, ela perdeu muito. A gente perdeu muita coisa na tradução. Jesus, da terceira vez, ele baixa o nível e ele fala assim: Pedro, é filéu mesmo que você sente por mim? O que você sente por mim é realmente filéu? As duas primeiras Jesus pergunta pelo ágape, Pedro responde com filéu. Na terceira Jesus baixa o nível e pergunta com filéu: Pedro, você sente, é filéu que você sente? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que o que eu sinto é ágape. Tu sabes que o que eu sinto é ágape. Jesus desceu no nível de Pedro para fazer Pedro subir ao nível de Jesus. Olha que coisa linda. Ele pergunta duas vezes, de cá de cima e Pedro de cá de baixo. Pedro não conseguia subir ao nível de Jesus. Ele estava com muito remorso para isso. Ele estava muito magoado, ele se sentiu um lixo, e Jesus está cá em cima, Pedro cá embaixo. Jesus diz: Pedro, tu me ágape. Ele diz: Senhor, eu filéu. Aí Jesus desce no nível de Pedro para poder puxá-lo até o nível de Jesus. E ele diz da terceira vez: Pedro, é filéu que você sente? E Pedro diz: Senhor, tu sabe que é ágape. Tu sabe que eu te amo incondicionalmente. Eu falhei ali, Senhor, mas tu sabe que eu te amo de verdade. Eu imagino o olhar de Jesus dizendo para Pedro: eu sei disso, Pedro. É por isso que eu estou insistindo, porque eu sei que você falhou uma vez, mas você me ama, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, eu não desisti de você. Oh, queridos, a gente precisa descer no nível do que cai para levantá-lo. Paremos de ficar cá em cima esperando que as pessoas subam até nós. A gente precisa descer até o nível delas. Se alguém está caído, sabe, se joga no chão do lado dela, porque o único jeito de você levantar alguém caído é se você descer no nível dela. Mas a gente se mantém cá em cima, e de cá de cima eu julgo quem está caído. Eu digo: rapaz, olha a diferença, você pregava e está caído, você fazia isso, aquilo outro, e agora está aí, pecou, cometeu isso. A gente fica sempre de cá de cima, e de cá de cima quem está cá embaixo, meu irmão, só vai se sentir um lixo. Jesus desceu no nível de Pedro e puxou ele para cima. Ele desceu no nível do filéu para devolver o ágape para Pedro. Então, ao invés de você fazer quem caiu se sentir um lixo, faça ele se sentir amado. Faça essa pessoa confessar o amor dela por Jesus. E mesmo que ela relute muito, no final ela vai dizer assim: eu verdadeiramente amo a Cristo. Eu falhei, mas eu ainda amo. E ao invés de Jesus dizer: Pedro, tu falhou mesmo, Pedro, tu me decepcionou, Jesus diz: não, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu acredito na tua mudança, eu acredito no teu arrependimento, eu acredito que você vai mudar, Pedro. Eu acredito que você se arrependeu de verdade, eu acredito que aquilo não era você, aquilo foi uma fraqueza de momento, Pedro.
Jesus, ao dizer apacenta as minhas ovelhas, está dizendo: Pedro, eu não desisti de você. Então, meu irmão, deixa eu te lançar um desafio, eu vou finalizar agora. Se na tua igreja, onde você congrega, tem alguém caído, se joga até o nível dessa pessoa e puxa ela para cima de volta. Chega para essa pessoa e faça ela entender que você ainda ama. Chega para essa pessoa e faça ela entender que você não desistiu dela, que você acredita que ela vai se levantar. Sabe, chega para essa pessoa e diga: olha, eu quero deixar claro para você, eu acredito que você vai se levantar de novo. Eu acredito que você vai voltar a ser quem era. Eu acredito que essa queda não te representa, isso aí foi uma fraqueza, mas você vai se levantar, você vai se colocar de pé, porque o que você é uma pessoa apaixonada por Jesus e não uma pessoa caída. Ela pode estar caída, mas não é o que ela é apenas o que ela está. Então eu quero te desafiar a isso. Procure alguém que está caído ainda hoje e restaure essa pessoa. Mostre para ela que ela é amada. Mostre para ela que, sabe, você acredita que ela vai se levantar de novo. Que você acredita que ela vai mudar de vida. Sabe, faça essa pessoa entender o quanto você a ama, o quanto Jesus a ama, que você ainda acredita na mudança dela. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Tem alguém se sentindo apenas um amigo da igreja nesse momento, porque ele não pode dizer que ama Jesus porque está caído. E tudo que ele precisa é que você desça lá no nível de amigo, para levá-lo de volta ao nível de amor incondicional. Ame, apenas ama. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Não é João 3, que também é lindo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Deus deu o seu filho deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É com essa palavra que eu encerro a live de hoje. Até sábado que vem, 5 horas da tarde, falando aqui sobre dons e ministérios. Vamos falar muita coisa que tira muitas dúvidas sobre isso. Eu sei que vai ser mais uma parte abençoadora. Você que assistiu até agora e não compartilhou: pastor, mas já acabou. Compartilhe agora, antes de acabar, porque alguém que está na sua página do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, pode estar precisando ouvir essa palavra. Sabe, mesmo que a gente vai acabar agora, compartilhe, porque alguém que está aí entre os seus amigos, talvez se você aceitou lá tão desconhecido, talvez está precisando ouvir essa palavra. E você vai usar o seu Facebook agora para abençoar essas pessoas. Em nome de Jesus. Minha esposa está colocando, ela está administrando minha página hoje aí, colocando mais uma vez minha página do YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente. E assiste lá, tem muita mensagem para a gente. Amém? Minha mãe colocando: ai de nós se não fosse o amor. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco até agora. Obrigado mesmo pela sua companhia, sempre um prazer. Até sábado. Fica na paz em nome do Senhor Jesus.